Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Química nos mais concorridos do país. E o vídeo de hoje trazendo aqui resolução do vestibular Unicamp, prova geral de 2021. Mas antes da gente partir aí para a primeira questão, eu lhe pergunto, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de conteúdos como esse. Então, depois de feito aí a propaganda, vamos para a primeira questão. O Brasil ardeu em chamas em 2020. Muitas soluções foram propostas, incluindo o uso do boi-bombeiro. Porém, nem todas eliminam de fato um dos três componentes que mantém o fogo, que são calor, combustível e comburente. A figura a seguir representa três ações de bombeiro para extinguir o fogo. Então, vou ampliar aqui para a gente fazer uma análise dessa imagem. A gente está vendo aqui palha em combustão, uma panela aqui em chamas, com uma toalha, provavelmente úmida, e aqui no caso a água sendo jogada diretamente nas chamas de uma fogueira, ok? Pode deixar aqui ampliado mesmo, a gente vai para o comando da questão. Nas alternativas a seguir, o componente ausente do triângulo representa o componente eliminado pela ação dos bombeiros para a extinção desse fogo. Assinale a alternativa que apresenta a correlação adequada entre as ações A, B e C e o componente eliminado. Tudo bem, então a gente vai associar o componente aqui eliminado ao calor, combustível, comburente. Se a gente observar na primeira imagem, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão retirando a palha, que é exatamente o material que está sendo queimado. O que a gente poderia estar associando? A palha seria o meu combustível, comburente ou calor? Acredito que nesse ponto você não tenha dúvida. A palha, se é ela que está queimando, a palha acaba sendo aqui o meu combustível. Então vou procurar dentre as alternativas aquele que elimina primeiro o combustível. A gente vai analisar aqui, vamos ampliar mais. Na letra A a gente tem comburente e calor, pode ser a letra A. Na letra B a gente tem combustível, já dá para eliminar a letra B. Na letra C a gente tem também um combustível, dá para eliminar. E na letra D a gente não tem um combustível. Então a gente fica em dúvida aqui entre a letra A e a letra D. Analisando aqui a figura B, a gente observa que o uso dessa toalha que vai ser aqui colocada sobre essa chama, ela vai estar isentando aqui essa chama, no caso, do oxigênio. Se eu colocar essa toalha umedecida, eu realmente vou estar isolando a chama do comburente, que no caso é o oxigênio. E no C, a gente está vendo exatamente uma fonte de calor sendo eliminada exatamente pela água, ok? Então, analisando aqui entre os tópicos da letra A e D, só nessa aqui, na imagem da figura B, que a gente observa que essa toalha vai ser colocada sobre essa chama, isolando a chama do comburente, já dava para a gente chegar na alternativa D, né? Onde ele tira exatamente o comburente. Aqui não, aqui é exatamente a fonte de calor. Então, observem aí o que essa questão estava pedindo, né? Ele estava querendo que a gente associasse as figuras A, B e C ao que tinha sido eliminado desse triângulo aqui de combustão. Então, no primeiro, retirando a palha, ele está tirando aqui o combustível. No B, ao utilizar essa toalha, ele está isolando o combustível, a chama, né, no caso do comburente, que é o oxigênio. E no caso da C, ele está eliminando a fonte de calor. Okay? Então, o gabarito dessa primeira questão, a gente tem aí a letra D. Próxima questão, questão 42, é comum encontrarmos nos supermercados produtos semelhantes em suas finalidades, porém em quantidades, concentrações e preços bem variados. Imagine aí três produtos com propriedades desinfetantes, com o mesmo princípio ativo. Os produtos têm as seguintes características. Produto A, 0,45% em massa do princípio ativo, conteúdo de 1 litro, valor de 11,9, R$ 11,90. Já o produto B, 0,17% massa do princípio ativo, conteúdo de meio litro com valor de 2,49. Já o produto C, com 0,33% em massa do princípio ativo, contendo aí 2 litros, valor de 5,19. Os produtos que oferecem a melhor relação custo-benefício seriam em ordem crescente. Então,
qual no caso seria aí o mais barato, né, relacionando custo e benefício. Essa questão, embora envolva aqui o princípio ativo, envolva percentual massa, mas essa questão é uma questão bem mais matemática do que química, né? Mas vamos à sua resolução. O que é que a gente pode fazer aqui? Primeiro de tudo, fazer uma relação de quanto desse princípio ativo tem realmente em cada produto e fazer aqui a divisão pelo valor. Assim a gente vai saber quanto que cada grama, por exemplo, corresponde em real. E aí tem como a gente fazer uma análise e saber quem é aquele de melhor custo-benefício e colocar em ordem, ok? Então, para a gente começar essa questão, a gente pode estar, só pegar aqui um texto, uma caixa de texto para facilitar aqui o nosso entendimento. Vamos para o primeiro cálculo, né? O que a gente poderia estar fazendo? Embora a questão não forneça a relação de densidade desse princípio ativo aqui, né, dessa substância, do desinfetante, a gente vai atribuir aqui uma densidade de 1, até mesmo porque se eu coloco densidade 1, coloco densidade 2, 10, 20, se eu repetir no A, B e C, não vai fazer nenhuma diferença, a gente vai chegar nos mesmos resultados. Então, atribuindo a densidade de 1 para ficar mais fácil os nossos cálculos, o que é que a gente tem? 1 litro do produto A, ele apresenta 1 kg. 1 litro, 1 kg. 1 kg, a gente tem aqui transformando em grama, numa quantidade de 1000 gramas. Posso dizer que esse 1000 gramas corresponde aqui a um percentual total, colocar como 100%, exatamente para eu saber quanto que eu vou ter desse princípio ativo quando eu estou falando em um percentual de 0,45%. Então, aplicando uma proporção, a gente vai chegar no valor, eu já fiz o cálculo para ganhar tempo, no valor de 4,5 gramas. Existem aí 4,5 gramas do princípio ativo no produto A. Fazendo aqui o cálculo do produto B, também, só que agora é meio litro, ó. Então vão ser 500 gramas desse material, como se fosse aqui o meu 100%. E aí eu quero saber quem é X, quando na realidade eu só tenho 0,17%. Fazendo a mesma proporção, a gente chega no resultado de X igual a 0,85. Agora, fazendo com o último produto, no caso o produto C, só que agora são 2 litros, ou seja, 2.000 gramas. 2.000 gramas seria o meu total do composto aí no supermercado. Só que eu estou falando, quero saber quem é X, quando o meu percentual corresponde a 0,33, certo? Fazendo os cálculos, a gente tem que X é igual a 6,6. Beleza? E aí, já tem como a gente colocar com esses resultados a ordem crescente? Não. Por quê? Porque eu quero saber a relação custo-benefício. Então, para isso, o que a gente poderia estar fazendo é pegando o valor de grama e saber quanto que corresponde cada grama. Poderia fazer outra proporção, mas bem mais simples, o que a gente faz? Pega o 11,9, divide aqui por 4,5 e com isso a gente chega a um resultado de 2,64, né? Como se fosse R$ 2,64 para cada grama, ok? Desse princípio ativo. Então vou colocar até aqui o cifrão, ok? 2,64 para cada grama. Já analisando o produto B, a gente pega o valor dele, que é 2,49, divide aqui por 0,85 e aí a gente vai chegar em 2,92, certo? R$ 2,92 por cada grama. E por último, pegando aqui o produto C, a gente vê o preço dele, que é igual a 5,19, divide esse 5,19
por 6,6 e aí a gente chega no resultado de 0,78, ok? Bem mais barato, não é esse aqui? Então, colocando em ordem crescente de custo-benefício, o que a gente pode concluir? Que o meu produto C ele é o mais barato por grama. Depois a gente vai para o composto A de 2,64 e depois a gente vai para o composto B de 2,92, CAB, sendo aqui o nosso gabarito letra B. Como eu falei, uma questão que envolve aqui muito mais dados matemáticos do que químicos mesmo, ok? Mais uma questão, questão 43, essa com cara bem mais química aqui. A calagem é uma prática de manejo do solo que consiste na utilização de calcário para proporcionar às plantas um ambiente de crescimento radicular adequado. Isso diminui a atividade de elementos potencialmente tóxicos em elevadas concentrações, como alumínio e manganês, além de favorecer a disponibilidade de elementos essenciais, como é o caso do nitrogênio, fósforo e potássio. O gráfico a seguir apresenta o grau de disponibilidade de diversos elementos de acordo com o pH do solo. Então, vou só aumentar aqui essa imagem. O que a gente tem aqui? A gente tem grau de disponibilidade, o pH sendo aqui reduzido, ou ampliado na realidade, ó, de 5 para 8,5. E aí a gente vai ver o que realmente diz aqui o comando da questão. Considerando essas informações e os conhecimentos de química, o que é correto afirmar? Que a calagem atua em solos. A gente sabe que calagem é um processo de correção de acidez do solo. Então ele não vai atuar em solos básicos. A gente já poderia estar descartando aqui os itens B e C, né? Aumentando aí a nossa chance de acerto. A questão aqui é o seguinte, se a gente analisar o item A e o D, eles falam exatamente em aumentar o pH. Ok, é o que está ocorrendo aqui. Só que ele pergunta se a curva D corresponderia ao elemento essencial e na letra D afirmando que a curva B corresponderia ao elemento essencial. Então, se a gente observar, ele no gráfico realmente está tendo um aumento de pH, aumenta o pH aqui, né? Ele está indo no sentido horizontal, da mesma forma como a curva B também aumenta, porém, quando fala em grau de disponibilidade, a gente observa que o elemento B ele realmente está bem mais disponível do que o elemento D, certo? Então, a gente poderia estar concluindo que a curva B corresponderia ao elemento essencial, sendo aqui o gabarito da nossa questão, beleza? Então, eu vou colocar como gabarito aqui a nossa letra D e a gente já pode partir para uma outra questão. Questão 44. Em 2020, o Brasil foi impactado com a notícia de que muitas pessoas haviam se contaminado ao ingerir cerveja. Como se apurou mais tarde, a bebida havia sido contaminada por dietilenoglicol. O fabricante argumentou que havia comprado monoetilenoglicol e que o dietilenoglicol chegou ao produto por contaminação ou por engano. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que, se o dietilenoglicol que estava dissolvido em água fosse utilizado no sistema de resfriamento, aquecimento, a linha de produção de cerveja, esse material poderia ser substituído por qual? Então vamos aqui analisar, antes de fazer a leitura mesmo dos tópicos. O dietilenoglicol, ele é uma substância que atua na etapa de resfriamento. Quem já estudou propriedade coligativa sabe que quando a gente coloca uma substância não volátil a um solvente, o ponto de congelamento desse solvente, que no caso se torna solução, ele vai diminuir. Ok? Então, primeira coisa que a gente poderia estar fazendo aqui, analisando esses tópicos, é descartar tanto a letra D como a letra B, que fala que ele está na etapa de aquecimento, na realidade é de resfriamento, beleza? Agora, como a gente está falando aqui de resfriamento e tem dois itens, é bom que a gente faça aqui a leitura, ó. Então, só pegando aqui o final da questão, a respeito desse episódio, pode-se afirmar que se o dietilenoglicol, que estava dissolvido em água, fosse utilizado no sistema de resfriamento da linha de produção de cerveja,
esse material poderia ser substituído por etanol, mas não por sal de cozinha, como se o sal de cozinha não tivesse o mesmo efeito coligativo do dietileno glicol. E analisando o C, esse material, o dietileno glicol, poderia ser substituído por sal de cozinha. Tá? Então, olha, crioscopia, que é esse efeito coligativo, ele resulta num abaixamento do ponto de congelamento, certo? E esse abaixamento ele é exatamente devido à adição de um soluto não volátil como o sal de cozinha. Quando ele fala aqui que esse material poderia ser substituído pelo etanol, né? O etanol ele tem um ponto de ebulição de 78, não é considerado tão volátil, ele poderia sim fazer algum efeito aqui, mas dizer que o sal não faria esse efeito é o que deixa esse item A errado, certo? Fazendo então com que a gente chegue aqui no item C, dizendo que o dietileno glicol, utilizado na etapa de resfriamento, pode sim ser substituído pelo sal de cozinha, já que esse também atua baixando aí o ponto de congelamento dessa solução, ok? Mais uma questão, questão 45. A figura a seguir mostra uma das formas de se contabilizar as tendências no uso de fertilizante por hectare e por tonelada de grão em uma fazenda no Brasil, isso em um determinado período. A partir desse tipo de informação, pode-se saber, por exemplo, como a prática agrícola de um sistema de cultivo está influenciando o uso de nutrientes e a produtividade do solo para o cultivo. Então, se a gente observar, tá? Uma questão que envolve outros conceitos aqui de outras disciplinas, bem interdisciplinar ele, mas vamos analisar o gráfico e ver o que a gente pode estar falando. Se a gente observar essa linha azul que representa o fertilizante NPK em quilo por hectare, a gente está vendo que a produção, ou melhor, a utilização está aumentando. E aqui, se a gente observar a linha vermelha, é o número de fertilizante NPK, né, ao quilo de fertilizante NPK por tonelada de grão. Então, duas observações que a gente pode fazer, né, são essas. Agora vamos ver aqui o comando da questão e ver o que ele pode estar orientando. Considerando o caso representado pela figura, pode-se concluir que o sistema de cultivo adotado está influenciando positivamente ou negativamente. Então, olha, observando aqui, a utilização do fertilizante aumentou e a quantidade de quilograma por tonelada de grão foi diminuir, indicando aí que realmente teve uma grande produção de grãos, ok? Por quilo de fertilizante, tornando o cultivo realmente bem positivo. Não sei se foi claro, mas a ideia é exatamente essa: está aumentando a utilização e ao mesmo tempo a gente observa que a quantidade de fertilizante por tonelada de grão está reduzindo. Né? Isso leva a concluir o quê? Que o sistema ele influenciou positivamente, beleza? Pois produziu uma maior massa de grão no caso aqui é o quê? Grãos de... Não, ele não especifica, né? Só coloca a quantidade de grão, beleza? Então, se a gente sabe que influencia positivamente, o que é que diz aqui no item A? Que o cultivo está influenciando positivamente o uso de fertilizante, aumentando a produtividade de grão por hectare, e a letra C diz que ele está diminuindo a produtividade de grão. Na realidade não, tá? Ele está aumentando aqui, porque a diminuição é de utilização de fertilizante por tonelada, beleza? Então, o gabarito dessa questão seria a letra A, quando diz que influencia positivamente, exatamente porque está aumentando essa produtividade de grãos por hectare. Mais uma questão, questão 46. A remoção de sulfeto de hidrogênio presente em amostras de biogás é essencial, já que ele é altamente corrosivo para tubulações metálicas. A queima desse H2S também é muito prejudicial ao meio ambiente, pois leva à formação de dióxido de enxofre. Um estudo de 2014 sugere que a remoção do H2S pode ser realizada pelo uso de esponjas de óxido de ferro, que reage com esse gás, mas pode ser regenerado e, segundo o estudo, desse dispositivo utilizado, 1 kg do óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,2 e 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio.
considerando que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa remoção, né, que seria essa, o que a gente pode concluir? Então a gente está vendo que aqui é uma questão que envolve cálculos estequiométricos, né? Eu vou apagar essa parte aqui para aumentar a nossa visibilidade, porque o que vai interessar são esses dados aqui fornecidos, ó, 1 kg de óxido de ferro, e dizendo aqui numa quantidade de 0,2 a 0,716. E o que fala aqui o comando? A partir desses dados, pode-se afirmar que na condição de remoção máxima de sulfeto, que no caso seria esse 0,716. Então vou colocar em negrito aqui. Restaram cerca de 33% de óxido de ferro, restaram cerca de 67% de óxido de ferro, foi removida uma quantidade maior de H2S, as quantidades reagiram na proporção estequiométrica fornecida. Então vamos lá para os nossos cálculos, analisando exatamente esse 0,716, o que a gente pode concluir? A massa do Fe2O3, como ele fornece aqui os dados, seria 112 do ferro mais 48 do oxigênio, 160. O óxido de ferro, 160. Lembrando que toda vez quando a gente trabalha com estequiometria, a gente deve fazer, né, seguir aí 3 passos. O primeiro é conhecer a equação, que a questão já forneceu. O segundo é saber se essa equação está balanceada. E eu percebi isso quando eu vi o coeficiente 3 em 2 substâncias. E agora o mais importante, que é aplicar essa proporção. Então estou falando em óxido de ferro, 160 gramas, e estou falando num sulfeto de hidrogênio, que se a gente somar o 32 do enxofre com o 2 do hidrogênio, 34, só que são 3 mol. Então 3 vezes 30, 90, mais 3 vezes 4, 12, dá 102, certo? 32, 34, 90, 3 vezes 4, 12, 102 gramas. Ok. Então, ó, a estequiometria da minha equação está falando exatamente isso, que 160 gramas de óxido de ferro produz 102 gramas de sulfeto de hidrogênio. Só que foi utilizado o quê? 1 kg, certo? De óxido de ferro, que é igual a 1000 gramas. Então eu vou colocar o 1000 gramas aqui de óxido de ferro para descobrir qual seria a quantidade de H2S removida, certo? Fazendo os cálculos, né, multiplicando 1000 por 102 dividido por 160, eu acabei fazendo aqui para ganhar tempo, a gente chega numa quantidade de 637,5 gramas, que corresponde exatamente a 0,6375 quilos. Então, se a gente pegar esse valor e comparar com a quantidade máxima aqui que foi removida, que é 716, o que a gente pode estar considerando? Ó, gabarito letra C. Não entendi por que a letra C, mas é bem simples. Ó. 160 do óxido de ferro, 102 do sulfeto de hidrogênio. Fazendo a proporção, eu cheguei na quantidade de 6.375 quilos. Considerando essa quantidade máxima que ele coloca, ó, a remoção máxima, já que removeu 0,716, a gente pode estar concluindo exatamente isso, que foi removido uma quantidade maior de H2S que a prevista, porque estequiometricamente, né, era para estar sendo removido só essa quantidade, só que na prática foi removida uma quantidade de 0,716, uma quantidade superior, beleza? Fazendo com que a letra C seja aí o gabarito dessa questão 46. Mais uma questão, questão 47. O Hospital Municipal de Juriti recebe mais de 70 cilindros de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19. A oxigenoterapia é indicada para todos os pacientes graves, inicialmente variando de 5 a 10 litros de oxigênio por minuto. Para uma vazão constante e máxima, quando ele fala máxima, então eu estou falando aqui dos 10 litros por minuto, vou destacar isso. O cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado após aproximadamente quanto tempo? O que a gente tem aqui?
que o volume interno do cilindro é de 50 litros, que o volume aproximado do gás a 1 atm é de 10 metros cúbicos e que a pressão inicial do cilindro é de 200 atm. Então, fazendo aqui uma proporção, ele quer saber após quanto tempo realmente será trocado, o que a gente pode estar levando em consideração nessa questão. Primeiro, que tem uma vazão de 10 litros para cada 1 minuto, certo? E que o conteúdo desse cilindro ele corresponde a 10 metros cúbicos, e você deve saber que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, então 10 metros cúbicos, 10.000 litros. Então, fazendo essa proporção, a gente vai chegar numa quantidade de minutos igual a 1000 minutos. Como as alternativas aqui estão em horas, 17 horas e 33 horas, a gente vai transformar isso aqui, dividindo por 60, né? E a gente vai chegar numa quantidade de 16,666, que é aproximadamente igual a essa quantidade de 17 horas. Então a gente já pode estar eliminando os itens B e C. Agora, quando ele pergunta, 17 horas de uso, sendo o volume de gás restante do cilindro igual a 50 litros e a pressão de 1 atm, ou 17 horas, sendo o volume restante igual a 0 e a pressão de 1 atm. Na realidade, quando o cilindro ele nunca vai ficar totalmente vazio, porque a partir do momento que a pressão interna, que é de 1 atm, se igualar com a pressão externa, o gás não vai ter mais força para sair desse cilindro. Então o restante do gás ele vai ocupar exatamente esse volume do cilindro, que é 50 litros, fazendo com que o gabarito seja a nossa letra A, ok? Mais uma questão, questão 48, a última dessa prova, a última desse vídeo. Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO2 a um nível abaixo de zero. Esse material é composto de uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO2, diz que o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO2. Esse processo de endurecimento, apesar de lento quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia, por exemplo. Também observou-se que a absorção dos óxidos de nitrogênio e de enxofre pode diminuir a absorção do CO2. De acordo com esse estudo, comparando-se o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o novo concreto, isso após o processo de cura, existiria uma diferença de CO2 na cerca de quanto, né? Cerca de quanto? Então vamos aqui aumentar esse gráfico para a gente fazer o comparativo entre a quantidade de CO2. A gente observa nessa coluna que no concreto convencional existe aí uma liberação de 489 kg de CO2 por metro cúbico de concreto, enquanto que nesse, apesar de ter aqui uma liberação de 182, existe uma absorção de 195, certo? Ele vai ficar com um saldo aqui positivo de absorção, né? A gente comparando aqui o 182 com 195, é como se ele estivesse absorvendo aí uma quantidade de 13 kg de CO2 por metro cúbico, daí o nome ecológico. O que é que diz aqui nos itens? Haveria uma diferença de CO2 na cerca de quantos quilos? 452 ou 257? Se a gente observar esses dados, enquanto o convencional existe uma liberação de 479 e esse aqui está tendo uma absorção de 13 quilos, a diferença entre um e outro vai ser exatamente esses 479 mais esses 13 quilos que são absorvidos, dando aí um total de 452. Se a gente chega nesse resultado de 452, a gente já pode estar descartando aqui itens C e D. A questão agora é saber qual o papel desses óxidos. Testes com óxido de nitrogênio e enxofre foram realizados, pois esses gases podem compor um gás utilizado na produção do cimento, e aqui diz que pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento. Sendo aqui o gabarito dessa questão, eu vou tentar explicar aqui o motivo. Quando a gente lê aqui que o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO2 e que a absorção de CO2 ela pode diminuir quando colocados aqui com o NO2 e o X
na realidade o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre, se a ideia é ter uma absorção de CO2, ele não seria utilizado na produção. Eu não sei se você entendeu o raciocínio, mas vamos lá. Está dizendo que os óxidos de nitrogênio e de enxofre pode diminuir a absorção de CO2. E se a ideia é ter essa absorção de CO2, ele não ia ser utilizado na produção, mas sim nessa etapa aqui de endurecimento, ok? Então seria o gabarito dessa questão. A gente chega aqui ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aí, indica aí para algum amigo que está se preparando para esse vestibular, se inscreve aí no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, até o próximo vídeo dessa série Química nos mais concorridos do país.